Olá, seja bem-vindo ao canal Bioresumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje nós iremos falar sobre proteínas. Só para lembrar, nosso vídeo não tem corte, não tem edição, então já peço desculpa a qualquer erro que eu possa cometer, tá ok? Eu vou compartilhar a tela com vocês para que fique mais fácil o nosso entendimento aí, tudo bem? Bom, então hoje nós iremos falar sobre as proteínas, tá? No nosso canal nós temos aula sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre as substâncias inorgânicas. E, enfim, chegamos aqui a essas substâncias químicas, que são substâncias químicas de extrema importância aqui, né, para os seres vivos, para as células no geral. São substâncias que nós chamamos de proteínas, são substâncias muito complexas, tá? Então, elas fazem parte ali, né, das substâncias orgânicas, como está aqui nesse slide, tá ok? Então, junto com os carboidratos, junto com os lipídios, elas elas estão ali participando ali das substâncias orgânicas, tá? Então são substâncias que são produzidas pelos seres vivos, tá? E, na verdade, nós temos aí uma infinidade de estrutura, né, no nosso corpo, ou até em seres mais simples, como bactérias, protozoários, que são, né, construídas por proteínas. E essas substâncias, elas são mais complexas, tá? Pela formação dela, pela informação que ela acaba tendo, na verdade, uma informação diretamente, né, que vai depender lá do nosso DNA, depois do nosso RNA, mais para frente iremos ver isso. E as proteínas, elas acabam tendo três funções, tá? Então, deixa eu colocar aqui para grifar para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá ok? Então, aqui, ó. Então, eu tenho três funções. A primeira função, né, que as proteínas podem proporcionar aqui aos seres vivos, é a função construtora, tá? Então, tudo que é construído dentro de um ser vivo, né, na estrutura do ser vivo, né, o tipo de cabelo, se vai tipo de pelo, a cor do pelo, dos olhos, qualquer estrutura que vai ser construída, tá, dentro de um ser vivo, ela vai ser construída por uma proteína, né? Até mesmo a nossa membrana plasmática lá nas células, para que eu possa ter membrana plasmática, eu tenho que ter a construção ali, tá? Então, eu tenho que ter proteínas. A segunda função das proteínas é a função enzimática, tá? Então, a produção de enzimas. Enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, substâncias químicas, tá? Que irão ali realizar uma outra reação química, tá? Então, a enzima é uma proteína que realiza uma reação química. Então, por exemplo, uma enzima muito simples da gente lembrar, da gente entender, é a nossa amilase salivar. Tá? A amilase salivar é uma enzima que nós temos na nossa saliva e ela faz a quebra do amido, ou seja, a quebra lá de um carboidrato. Então, a todo momento que você vai ingerir algum tipo de carboidrato, como por exemplo um arroz, uma batata, eu começo a ter contato com essa enzima já na saliva, que é a amilase salivar, e eu começo a quebrar o amido, tudo bem? Então, segunda função é função enzimática. E a terceira função, tá, das proteínas, a função de defesa. No caso, a defesa, a construção, tá, dos nossos anticorpos, tudo bem? Então, essas são as três funções importantes das proteínas, as três funções que as proteínas irão realizar dentro dos seres vivos, tá ok? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a parte construtora, enzimática e de defesa, certo? Vou passar aqui para o próximo slide, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. A proteína, na verdade, ela é feita por uma estrutura menor, uma molécula química menor, que nós chamamos de aminoácido, tá? Então, eu tenho aqui o desenho aqui de um aminoácido. Vou descer um pouquinho mais para que a gente possa ver aqui. Então, eu tenho aqui a estruturinha ali de um aminoácido, tá? Uma representação química aqui de um aminoácido. Então, o aminoácido,
é a estrutura, né, a estrutura base para construir uma proteína, tá? Na natureza, nós temos 20 tipos de aminoácidos, certo? Então, qualquer proteína, tá? Ela é feita por esses aminoácidos. Não existem outros tipos de aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos, tá? Só que para que eu possa ter uma proteína, eu preciso ter a ligação de, no mínimo, 80 aminoácidos, tá? A gente chama de ligação peptídica. Quando um aminoácido liga com outro, eu chamo isso de ligação peptídica. Então, para que eu tenha, tá, uma estrutura onde eu posso chamar de proteína, tá, eu tenho que ter a ligação de 80 aminoácidos, no mínimo. Vão ter proteínas com 90, 100, 500, 1000, 1200, não importa. Mas eu tenho que ter no mínimo 80 aminoácidos, tá? Então, tendo essa quantidade de aminoácidos e a quantidade de tipos de aminoácidos, podemos dizer que a quantidade de proteínas ela acaba sendo infinita, tá? Por quê? Porque às vezes, quando eu mudo um tipo só de aminoácido, eu vou mudar o tipo de proteína, a função que a proteína vai exercer. Então, isso é muito importante. Cada vez que eu mudo um tipo de aminoácido, eu mudo a estrutura da proteína. E quando eu mudo a estrutura molecular da proteína, eu mudo a função dessa proteína. Tá ok? Então, essa combinação de aminoácidos, né, pela quantidade, às vezes um único aminoácido já muda a estrutura molecular e já muda a função, né, dessa proteína, então acaba mudando ali, né, toda a ligação peptídica, todas as ligações peptídicas, as funções dessas proteínas, certo? Então, isso é por isso que é tão complexo, né, essa estrutura orgânica, no caso aí, as proteínas. E as proteínas, elas acabam tendo muita interferência, né, por fatores como pH e temperatura. Principalmente, tá, as proteínas enzimáticas, tá? Então, a proteína, né, como eu falei, é feita de aminoácidos. O aminoácido ele precisa sempre de átomos de nitrogênio, carbono, né? Como é uma substância orgânica, então eu tenho que ter átomos ali de carbono como parte principal. Mas o mais importante aqui nesses aminoácidos, então, no caso vai ser esse átomo aqui de nitrogênio, tá? E esse R aqui é o radical. Conforme eu mudo o meu radical, eu vou mudando meu tipo de aminoácido, tá? E aí eu formo lá as ligações peptídicas, vou formando várias proteínas. Então, o que, que acontece? Importante, tá? Então, quando eu tenho a ligação de dois aminoácidos, eu tenho uma ligação peptídica. Se eu tenho 3 aminoácidos ligados, eu tenho 2 ligações peptídicas. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, alguns exercícios de vestibulares, eles acabam falando muito, né? Eles podem dar a quantidade de aminoácidos e ele vai querer saber quantas ligações peptídicas. Então, você pega o número de aminoácidos, tá? Menos um, que vai ser a quantidade de ligação peptídica. Tudo bem? Então, tomem cuidado com isso. E aí, voltando lá na função nas funções, né? Não é uma só, né? Nas funções da proteína, nós temos, como eu falei, função construtora, enzimática, de defesa. Então, vamos lá, construtora, só para a gente dar uma relembrada. Então, a função construtora, tá? Que vai construir alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a queratina, tá? A queratina é uma proteína que vai formar ali nossas unhas, o fio de cabelo, então ela vai construir tudo que a parte física construída dentro de um ser vivo é construída por proteína, tá? A enzimática eu acabei falando, né? Falei das reações químicas, tá? E da enzimática, aqui, como eu falei, o pH e a temperatura são fatores muito importantes para o funcionamento. Então, por exemplo, se eu pegar uma enzima, tá? A pepsina, vou dar um exemplo, a pepsina, que é uma enzima que está no nosso suco gástrico, e a pepsina ela faz a quebra de proteínas, no caso aí, quando você ingere carne, tá? Então, a pepsina, ela funciona, né, num pH, né, ali adequado próximo a 2, ou seja, um pH ácido, tá?
Se eu pegar a pepsina e colocar ela, tá, dentro do nosso intestino, que o pH é base, próximo de 8, a pepsina ela não vai funcionar corretamente. Por quê? Porque eu alterei o pH ali ambiental. Então, essa enzima ela não vai funcionar corretamente, tá? Então, percebo que o pH ele interfere diretamente na reação química de uma enzima, tá? A temperatura, a mesma coisa. Como o nosso corpo, tá? Ele sempre fica na média ali de 36 a 37 graus Celsius. Então, todas as nossas enzimas, tá? Ela começa a trabalhar nessa temperatura, na média dessa temperatura. Tudo bem? Certo? E, no caso, por último, as proteínas de defesa são as que são construídas para a proteção do nosso organismo, como os nossos anticorpos, tá? Então, o que são anticorpos? São proteínas especializadas. Porém, o anticorpo, para ele ser formado, ele precisa do que nós chamamos de antígeno. O que é o antígeno? O antígeno é alguma proteína estranha que entrou no nosso organismo, tá? E quando o nosso sistema imunológico reconhece que existe uma substância estranha no nosso organismo, ele tenta produzir um anticorpo. Por que eu estou falando ele tenta produzir um anticorpo? Porque nem todo anticorpo a gente consegue produzir. Por quê? Porque vai depender do nosso material genético, tá? Como assim depender do nosso material genético? Eu falei que a proteína é a ligação de vários aminoácidos. Só que quem determina qual aminoácido vai ser ligado com qual aminoácido, tá? Se o aminoácido A vai ser ligado com o aminoácido B, tá? Eu não vou entrar em detalhe com os nomes dos aminoácidos aqui, mas se um aminoácido X vai ser ligado com o aminoácido Y, por exemplo, quem vai determinar isso é o nosso código genético, tá? Através das nossas bases nitrogenadas lá do DNA. Então, aquelas 3 bases nitrogenadas do DNA, eu vou codificar um aminoácido, tá? Então, tem substância, tem proteína que entra no nosso corpo, proteína estranha, nós chamamos de antígeno, e quando esse antígeno entra no nosso corpo, o nosso corpo tenta reconhecer e tenta produzir um anticorpo, tá? Então, por exemplo, quando um vírus entra no nosso corpo, tá? O que acontece? Vamos pegar um vírus mais simples, um vírus da gripe aí, tá? Quando ele entra no nosso corpo, o nosso corpo reconhece que é uma substância estranha, então a gente chama de antígeno, tá? Como o vírus, ele é uma capa proteica, então a gente consegue identificar que aquilo é um antígeno, e o nosso material genético, ele vai pegar para aquele antígeno, vai produzir uma proteína, que no caso é um anticorpo, para destruir esse antígeno, para desmontar aquele antígeno. Então isso é um anticorpo, tá? Mas, por exemplo, se uma pessoa ela sofre uma picada de uma cobra, tá? O veneno da cobra é uma proteína também. Só que quando esse veneno entra em contato com a nossa corrente sanguínea, entra em contato lá com o nosso corpo, nós tentamos identificar aquele antígeno. Só que nós não temos material genético, tá? Para produzir uma proteína, ou seja, um anticorpo específico para combater aquele antígeno, que no caso é o veneno da cobra. Por isso que eu falei que alguns anticorpos a gente consegue produzir e outros anticorpos não, tá? E aí vem a parte da imunização, né? Imunização ativa e imunização passiva. Quando o nosso corpo produz anticorpo, tá? A gente chama de imunização ativa. Se o nosso corpo não consegue produzir esse anticorpo, mas nós recebemos ele de alguma forma, nós chamamos isso de imunização passiva. Então, por exemplo, quando você recebe uma vacina, tá? O que é a vacina? É o vírus que foi enfraquecido em laboratório, tá? Foi injetado no seu corpo esse vírus, ele não vai causar a doença, mas por ele ter o vírus ali que tem a capa proteica, então o nosso sistema imunológico ele reconhece, tá? Aquele antígeno, produz um anticorpo. Então você fica o quê? Você fica protegida contra aquele vírus se ele entrar naturalmente no seu corpo. Você já tem anticorpos preparados. No caso, né, de uma picada de cobra, como eu falei, você não tem como produzir esse anticorpo. Então, a ciência conseguiu, né, através de estudo, que o cavalo ele consegue produzir anticorpos contra veneno de cobra. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma quantidade mínima, lógico, de veneno de cobra
e injeto no cavalo. O organismo do cavalo produz esses anticorpos, depois é feita uma retirada desses anticorpos do sangue do cavalo, e aí eu produzo o que a gente chama de soro antiofídico, tá? Então, quando uma pessoa é picada por uma cobra e toma o soro antiofídico, na verdade, aquele soro antiofídico tem os anticorpos prontos. Então, não é o seu corpo que vai produzir, ele já está pronto ali naquele soro antiofídico para destruir, no caso ali, a proteína, aquele veneno da cobra. Então, isso eu chamo de imunização passiva, porque eu não produzir, tá? Quem produziu lá foi o cavalo, então, que está lá no soro antiofídico, tudo bem? Então, imunização ativa, eu produzi. Se eu fiquei doente, produzi anticorpos, imunização ativa. Se eu recebi uma vacina, vou produzir anticorpos, imunização ativa. Porém, se eu sofri uma picada de uma cobra, tomei soro antiofídico, o soro antiofídico é uma imunização passiva, tá? Bom, para não ficar muito extensa a aula, nós vamos terminar por aqui. Voltarei falando mais sobre proteínas para tentar, né, para entrar nessa parte de imunização ativa ou passiva mais específica, tá? Então, deixa um like lá, né, para fortalecer o canal, se inscreva no canal e até uma próxima videoaula, tá? Podem deixar nos comentários, se vocês quiserem algum tema de aula, deixa ali nos comentários que estaremos produzindo. Até mais!